Bom, na aula anterior, né, você já fez uma introdução aí na função case. Então você conseguiu fazer várias categorias aqui, né? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é dar um resumo mesmo, né? Agora, em vez de fazer categorias um a um, eu vou criar subcategorias, né? Um exemplo, vou deixar ainda a categoria geral, mas eu vou querer que moda e acessório, cosmético e perfumaria e livros seja bem-estar. Celulares, informática, eletrônicos, seja, sei lá, tecnologia, um exemplo, né? E o restante aqui seja relacionado a lazer, algo do tipo assim. Então nada melhor do que a gente fazer do zero, né? Então eu vou apagar toda essa função. Se você viu aí na aula anterior, você já fixou ela de tanto a gente fazer, tá bom? E aqui eu vou continuar na minha guia, na minha tabela de categorias, né? Se você não localizou aí, no nosso projeto e-commerce, dataset vendas e na nossa table aí de categoria. Vou colocar um asterisco aqui e vou dar executar para limpar aí a nossa consulta e ficar igual a nossa tabela original. E agora sim, a gente vai fazer outras categorias aqui, tá bom? Vamos lá. Select, eu não quero o asterisco, né? No exemplo aí, você vai eliminar algumas colunas da sua consulta, né? Sei que aqui sim, tem só duas, mas a gente vai fazer como se fosse muitos dados e depois a gente vai fazer outras subcategorias e outra tabela, beleza? Então, select ID, beleza, vírgula. Vou dar um Enter. E também eu quero a minha coluna aí de name. E vírgula, porque eu vou criar outra coluna com case, né? Então, fiz isso, eu vou ativar a função case. Vou começar a digitar ela aqui. Eu sempre gosto de dar um Enter depois, tá bom? Que aí a gente consegue limitar certinho. Case. Agora sim, a gente vai ativar a função when, de quando, né? Então, quando, eu vou ativar aqui, ó, when. Então, quando, na minha coluna name, eu vou digitar a minha coluna aqui, ó, name. E agora, como a aula anterior eu coloquei igual a um valor, agora eu vou colocar in, porque eu vou colocar mais de um texto, né, na mesma categoria, tá bom? Então, quando em name, aí eu já vou abrir os parênteses, né, pra gente digitar. Então, quando a minha categoria name estiver dentro do meu parênteses aqui, né, in, então eu vou trazer outro valor, tá bom? Agora vamos criar os critérios. Então, quando tiver, o exemplo, moda e acessórios, né, vou copiar e colar lá em cima. Então, quando for moda e acessório, eu também quero dar uma vírgula aqui. Então eu coloquei vírgula, né, porque eu vou inserir mais dados, né? Tá bom. Então quando for modas e acessórios, eu quero que quando for cosmético e perfumaria aqui também. E agora eu vou dar mais um vírgula, que eu vou inserir mais um critério. E lembre sempre de deixar entre aspas simples o texto, tá bom? E quando for também livros. Fechei o parênteses aqui, né? O que tiver entre parênteses ele vai trazer para mim. Então vamos lá. Caso, quando em name for moda e acessório, cosmético, perfumaria e livros, aí agora eu vou querer o então, né? Então vai ser o tem. Você digita ele aí, THEN. Então eu quero que traga para mim também, entre aspas simples, eu quero que ele traga bem-estar. Eu vou escrever aqui, ó, bem-estar. Feito isso, né? Eu vou dar um Enter e vou digitar end. Eu deixo bem organizadinho, né? Para depois, se eu precisar de alterar, ele fica bem tranquilo para mim. E feito isso, esse end eu vou dar o nome dessa nova coluna que vai criar, né? Porque vai criar uma nova coluna aqui pra gente. Então vai se chamar as. Na aula anterior eu dei o nome de categoria geral, eu vou fazer o mesmo. Então vai ser cat, underline, e eu vou rodar a query aí, a nossa consulta, tá bom? Já deu um Ctrl Enter aí. E agora sim, ele trouxe pra gente, tá vendo? Ó? Ele, o que é moda, acessório, cosmético, perfumaria, ele vai colocar pra mim bem-estar na nossa coluna cat geral, né? Categoria geral. Ficou gatinho aí, né? Gato geral. Vai aí. Então ele trouxe pra gente e alterou, tá bom? E como que eu vou fazer para dar categoria para as outras, né? As outras que faltou aqui. Eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez na aula anterior. Antes do end aqui, eu posso dar um enter, né? Vou dar uns 2 enters aqui. É enters ou enters? Depois você me fala aí o que é. E agora eu posso vir e copiar novamente. Para que eu vou ficar digitando de novo, né? Você vai digitar para você ir fixando e aprender, né? Então, feito isso, eu vou dar um Ctrl C e aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V. Então, quando aqui, ó, quando o name estiver in, né, dentro dessas categorias, você vai digitar para mim bem-estar. Foi o que a gente fez no início. E agora eu quero alterar. Vamos brincar com mais algumas categorias aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eletrodomésticos, celulares, informática, beleza. Vamos supor que algumas categorias dessas sejam de tecnologia, né? Um exemplo aqui, ó, celulares, informática, eletrônicos, né? Acho que é esses mesmo. A gente vai colocar esses 3 critérios para ser na categoria de tecnologia, tá bom? Então vamos lá. Quando no meu name in, né, vai estar aqui dentro. Quando for o quê? Vamos colocar aqui, ó, celulares. Vou dar um Ctrl C,
Vou aproveitar minha consulta já pronta aqui, né? E vou dar um Ctrl V. E aí, no caso, você pode ir digitando também, ou então pegando a sua tabela base, tá bom? Mas sempre você vai procurar sempre otimizar o seu tempo. Então, caça o jeito mais fácil de fazer sempre. É Ctrl C, Ctrl V? É escrever? Escolhe um jeito rápido e fácil aí. E faça sempre o mais fácil para você otimizar seu tempo. Já pegue isso desde o início aí, tá bom? Então, quando for celular, já coloquei aqui. Quando for também informática, né? Vou dar o Ctrl C e vou alterar aqui, ó, cosmética e perfumaria. Eu vou dar o Ctrl V. Ele vai alterar para mim informática, tá bom? E se você pode digitar também. E também quando for eletrônicos. E no lugar de livros, eu vou trocar aqui para eletrônicos. Você poderia ir digitando. Estou fazendo mais rápido porque você já está dominando a ferramenta aí, tá bom? Então, quando for celular, informática e eletrônicos, eu quero que traga o quê? Então, eu vou apagar aqui também e vou escrever tecnologia. E o próximo passo é o end, quer dizer que ele deu fim para mim ao case. Sempre tem que ter esse end para finalizar, tá bom? Feito isso, ele vai criar essa categoria para mim, essa nova coluna como cat geral, tá bom? Ele já está pronto aqui, vou dar um Ctrl Enter. E ele já fez toda a transformação para a gente. Tem nota que aqui, ó, celulares já está tecnologia, informática tecnologia, eletrônicos tecnologia. Então você já fez aí as suas segmentações, né, as suas consultas antes de levar aí os dados para o seu relatório. Isso vai facilitar muito aí no seu dia a dia. Quando você importar isso, né, para o Power BI, para o Google Data Studio, ou até mesmo para o Excel, né, que tem como a gente importar aí esses dados para o Excel, você vai ter mais dados segmentados e bem mais tranquilo para você. E você salvou essa consulta aí, né, você pode salvar, você não vai precisar de fazer tudo novamente. Se inserir uma nova categoria aqui no seu banco de dados, você escreve mais um em aqui, né, quando for isso, então aquilo, e você consegue aí tratar todos os seus dados antes de importar para o seu relatório, tá bom? Beleza, feito isso a gente já sabe como que funciona aqui com várias categorias, né? Agora vamos finalizar com o else, né? Então antes do end, né, antes de finalizar tudo, eu vou digitar o else. Quer dizer o quê? E o else vai funcionar pra gente como se fosse o senão, né? Então ele vai vir aqui e fazer toda essa transformação pra gente, vai transformar lá acessório, cosmético, aquela coisa toda em bem-estar, beleza. O próximo ele vai transformar, sei lá, informática e por aí vai, em tecnologia. Se não, se ele não achar nenhum desses dados, né, e transformar, ele vai trazer para mim o que eu escrevi aqui. Então, else, eu posso escrever aqui ou outra categoria, ou então outros, né, escrever um exemplo. Finge que essa seja lazer, um exemplo, né, eletrodoméstico não tem nada a ver com lazer, mas vamos colocar aqui, ó. Então, lazer, vou colocar lazer assim mesmo. Lazer com Z, né, senão vai ficar laser, né. Beleza, fiz isso e vou clicar em executar. E agora ele trouxe para mim, né? Então não tem mais nenhum dado em branco. E o que for eletrodoméstico, casa de decoração, brinquedos e games, seja lazer. Então a minha categoria geral está pronta aqui. Eu não gostei desse lazer. Vamos trocar ele? Por isso que é bom você organizar seus dados, né? Então eu já sei que aqui o else, lazer, eu não gostei dele, eu vou apagar ele ou vou digitar outra coisa aqui, né? E vou escrever aqui outros, tá bom? Aí fica mais bonitinho, né? Vou dar um executar só para a gente finalizar aí a nossa aula. E agora sim, ele já trouxe tudo pra gente, né? E onde foi, ó, modo acessório, bem-estar, onde foi cosmético, bem-estar também, e ele trouxe nossas categorias aqui. E só para a gente finalizar, para você fixar de vez, a gente vai fazer nova leitura aqui do que você escreveu. E é bom você ir fazendo isso, porque quando você pegar uma consulta, que não for você que fez, você vai ter que aprender a ler ela, o que está fazendo ali, tá bom? Então é bom você já ir pegando isso desde o início, sei que você vai revisar de novo, mas é bom você fixando isso, tá bom? Vamos fazer uma nova leitura aqui de como a gente criou essa tabela, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, o select você vai usar sempre, tá bom? Então select aí é o seu primeiro comando que você vai usar sempre. Então eu trouxe para mim nossa coluna de ID e name, né, que a gente trouxe da nossa tabela original, e ativei a nossa função case, quer dizer caso, beleza? Então caso, dei um enter aqui, ele vai trazer pra gente, ó, quando, né, when, quando na minha coluna nome estiver, quer dizer o in, né, dentro dos nossos parênteses aqui, né, que a gente escreveu, então a gente escreveu modo de acessório, cosmético e perfumaria e livros, beleza? Então, quer dizer o tem aqui, né? Então, ele vai trazer bem-estar, tá bom? Então, quando tiver esses nomes aqui dentro, ele vai trazer bem-estar. Feito isso, ele fez uma nova função pra gente, fez quando novamente. Então, quando a minha coluna de nome aqui, ó, estiver dentro dos parênteses, o que eu escrevi aqui, né? In, celular, informática e eletrônico, então, quer dizer o tem aqui, né? Tem. Tecnologia. Então ele escreveu para mim tecnologia, beleza? Ele fez só uma substituição aí e deu uma nova categoria para a nossa coluna aí, tá bom? E o else quer dizer senão.
Então, se não tiver nenhum desses dados aqui que a gente fez aqui em cima, ele vai colocar para mim outros, beleza? Sendo assim, ele finaliza a nossa função case, que ela abre aqui e você tem que dar um final para ela, tá bom? Que vai ser uma nova coluna aqui. Isso aqui é tudo uma nova coluna que o BigQuery vai criar para você, beleza? E essa coluna eu dei o nome para ela, cat geral, cat underline geral, que é o nome que eu dei para a nossa coluna. E você vai conseguir identificar toda a programação, toda a linguagem aí do SQL, tá bom? E feito isso, ele vai trazer sempre da nossa base, né? Sempre tem que ter um front também, do nosso projeto e-commerce, do nosso dataset de vendas e da nossa table aí de categorias, beleza? Feito isso, executei, ele trouxe resultado bonitinho pra gente aqui e você conseguiu organizar os seus dados antes de elevar aí para os seus relatórios, tá bom? Fixa aí, treina bastante aí com o banco de dados, que são consultas pequenas, você vai conseguir fazer tudo aí no BigQuery, tá bom? E até a próxima aula.